porque a Fer já trabalha com isso há bastante tempo, tem muito conhecimento, já tem bastante experiência, e está vindo aqui compartilhar essa experiência toda com a gente hoje. Então, e ao mesmo tempo eu estou fazendo esse evento a Semana da Meditação Aromática, né? A segunda edição dessa semana, e aí eu convidei a Fer para fazer parte desse projeto, né? Juntar os dois projetos e a gente ter uma aula dela aqui com a gente também, para vocês terem conteúdos ainda melhores aqui, né? Vindo de uma especialista em aromaterapia. Então, Fer, a aula é sua, fique à vontade para compartilhar com a gente. Eu vou, de vez em quando, provavelmente vou perguntar. Quem quiser perguntar coisas também, pode ir perguntando aí nos comentários do Zoom. Aqui no Instagram vocês podem usar a interrogaçãozinha, né? E aí a gente vai colocando aí os questionamentos à medida que isso for acontecendo. Só uma coisinha antes da gente começar, né? Como vocês já sabem, a Semana da Meditação Aromática é um projeto, né, que é voltado assim para o principal propósito dele é muito espiritual, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E o meu trabalho como um todo é muito assim, então gostaria só de convidar vocês antes para a gente fazer, para a gente se colocar no mesmo campo de energia, né? Fazer, entoar um mantra de abertura. A gente pode até usar um óleo essencial, né? Eu vou até pegar aqui o meu preferido, que por acaso é para imunidade, porque eu sou louca por canela e esse daqui é o que mais tem esse cheirinho, né? Que é o On Guard. E a gente pode fazer uma respiraçãozinha inicial só para a gente dar início à nossa prática e estar mais presente, para a gente receber os ensinamentos, para a gente ter insights, né, especialmente sobre a nossa saúde, sobre como a gente pode melhorar. Então, podem esfregar as mãos, colocando uma gotinha. Vou colocar uma gotinha de frankincense e uma gotinha de basil. Adoro essa mistura. E os dois me ajudam muito para foco e também para imunidade. Muito bom. Então, vocês podem fechar seus olhos, juntem as mãos em frente ao peito. E começa a trazer sua atenção para esse momento presente. Quem não tem os óleos essenciais pode só manter as suas mãos juntas. Quem tem algum óleo essencial para usar nesse momento, pode começar a inalar o seu óleo essencial na palma das mãos, trazendo atenção para o seu corpo, para a sua respiração, se conectando com a energia dessas plantinhas que estão trazendo saúde para a gente. Esse presente de Gaia, né? Nós sabemos já que quem já assistiu o vídeo sabe que esse momento, que essa semana é especialmente dedicada a Gaia, a cura de Gaia. Então, vamos nos conectar com isso. Nos conectar com esse presente que Gaia oferece para a gente. Inspira profundamente. Exala devagar. Inspira. Exala. Mais uma inspiração. E agora, para a gente dar início, vamos cantar o mantra Om, abrindo o nosso portal, para a gente se conectar nessa mesma energia, nessa mesma vibração, que é a vibração da deusa, a vibração do todo, a vibração do divino que existe em nós. Inspira. Om. Agora pode abrir seus olhos e se acomodar de uma maneira confortável aí para vocês aproveitarem agora o que a Fer vai compartilhar com a gente. Pronto, Fer. Acho que no Zoom não, né? Então, obrigada, Pri, por essa iniciativa da meditação.
aromática, né, da semana da meditação, acho muito legal, porque traz essa consciência, né, da importância da gente realmente inspirar os óleos essenciais, né? Não adianta só a gente passar correndo ali por um cheirinho e achar que aquilo vai afetar as nossas emoções de uma forma positiva. Porque se a gente não consegue parar e inspirar e realmente se conectar com o momento do agora, que para mim isso é a meditação, a gente não consegue permitir o nosso corpo nem de receber aquelas moléculas do óleo essencial que tem que entrar profundamente no nosso sistema olfativo, no nosso pulmão, para que a gente possa ter os benefícios a mais, né? Então a meditação é incrível, porque a gente pode fazer em 1 minuto, em 5 minutos, em quanto tempo a gente estiver no dia. Não precisa ser aquela coisa idealizada de que tem que ser 20 minutos, 1 hora todo dia. Né? A gente começa do que a gente pode. Então, eu gosto muito de meditar durante as minhas atividades. Então, me colocar presente no que eu estou fazendo, inspirar junto com os meus clientes no início das sessões, né? Fazer uma inalação, uma meditação, ou só respirar. Então, eu acho muito importante você trazer essa iniciativa da Semana da Meditação Aromática por causa disso também. Para a gente poder lembrar a importância, né, de inspirar, de parar e deixar os óleos entrarem no nosso organismo de uma forma presente. Isso faz toda a diferença no efeito emocional, que é o que a gente quer, né, para regular a nossa ansiedade, nossos sentimentos de angústia, de aceleração, porque às vezes a gente entra numa aceleração do dia a dia natural. Então, isso tudo acontece e a gente pode usar os óleos a nosso favor, né? Lembrar dessa ferramenta tão poderosa e tão acessível, que é a meditação e uma gotinha de óleo essencial, que pode potencializar essa meditação, né? Eu falo muito isso para os terapeutas, para os professores de yoga, para os theta healers, pessoas que lidam com saúde, profissionais da saúde, que é muito importante a gente saber que nós temos essa ferramenta da aromaterapia à disposição, como profissionais da saúde, como educadores de novos hábitos, né, de uma nova consciência. Então, queria só trazer essa concepção, né, de que, para mim, é muito importante aliar as duas coisas. Não é só aromaterapia por aromaterapia, é porque faz bem para a saúde do corpo inteiro. É porque faz sentido para o estilo de vida que a gente vive, para aquilo que a gente acredita, né? Como professores de yoga, como terapeutas, como profissionais. Então, eu acho que é muito legal isso, a gente disseminar isso para as pessoas. Então, eu vou compartilhar aqui no Zoom, gente, para quem está aqui no Zoom, tá? Os slides para vocês poderem ver aqui comigo. Eu preparei para vocês uma apresentação muito básica, tá? Porque eu não sei muito bem qual é o nível de vocês de conhecimento. Então, eu quero até saber, né, se vocês puderem comentar aqui nos comentários ou aqui no Zoom também no chat. Se você, assim, 3 níveis, vamos dizer assim, né? Não conheço os óleos essenciais, nunca usei. Já uso, já estudo, né? Ou, sei lá, já uso há bastante tempo, estou aprofundando. Seriam esses os 3 níveis. Então, comenta aí para a gente começar a se conhecer um pouquinho melhor, tá? E se você está aqui no Zoom e você nunca participou de uma aula nossa, eu estou vendo aqui pessoas que eu não conheço, tem alunas minhas também, que beleza. E tem pessoas que eu não conheço tanto, né? Então, as pessoas que nunca estiveram numa aula aqui, quiserem conhecer mais do nosso trabalho, coloca o seu nome completo aqui também no Zoom e da sua cidade, de onde você está falando, para que a gente possa te conhecer um pouco melhor, tá bom? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Enquanto isso, eu queria contar um pouquinho de mim, né, para quem não me conhece, Pri, porque eu acho que talvez as pessoas aqui não me conheçam. Eu já vim aqui fazer uma live com a Pri uma vez, né, no perfil dela. Era um tema diferente sobre... nós falamos sobre
ansiedade, né? E também nós falamos sobre autoestima. Então foi um tema bem diferente do tema de hoje, mas eu acho que bem complementar também, porque quando a gente está bem, né, com a gente mesma, com a nossa emoção, com a nossa identidade, com quem nós somos, a gente naturalmente também está com a saúde mais elevada, né? Agora, eu queria só ressaltar, antes da gente começar, se você ainda não conhece os óleos essenciais, eu queria dizer que essa é uma prática muito poderosa. Então, não é igual qualquer outra prática que, de repente, você precisa acreditar para que funcione. Né? Claro que a gente sabe que o efeito placebo existe em tudo, inclusive em medicamentos. Mas é uma prática muito poderosa. Por quê? O óleo essencial ele é derivado das plantas, ele é destilado das plantas da natureza, né? Como a Pri falou, Gaia, nesse sentido da terra, do que vem da terra, que para nós é muito precioso, né? Porque é a nossa cura mesmo ancestral, no nível mais profundo, vem da terra, vem das coisas da terra, né? E a gente não está falando aqui que você tem que parar de ir ao médico, nada disso. Você, pelo contrário, o estilo de vida consciente, você busca profissionais da saúde que vão te ajudar, né? E você precisa estar cuidando sempre da sua saúde integral, não só na medicina, mas na psicologia, no yoga, em outras áreas. Mas quando você está nessa busca do óleo essencial, você precisa entender que você está usando uma substância muito pura, muito concentrada, né? E uma gota, às vezes, é o suficiente para uma aplicação. Então, assim, o ideal não é você chegar à noite e usar um monte de óleo essencial. É você usar algumas gotas ao longo do dia. Eu sempre falo isso para os meus clientes, né? Porque uma gota, geralmente, ela tem vários compostos voláteis que vão estar absorvendo no seu corpo, dependendo se você queira ou não, e vão estar te afetando positivamente de alguma forma, tá? Então, gente, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês e vou contar um pouco de mim. Vocês estão vendo a minha tela aqui no Zoom, para quem está no Zoom. Para quem está no Instagram, tem aqui no link da minha bio o link do Zoom, se você quiser ver os slides, tá? E na Pri também, né? Para quem segue a Pri, tem lá também. Então, né, esse é o nosso tema de hoje, da Semana da Meditação Aromática. E eu, para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Palmerston, sou aromaterapeuta, já tem vários anos, trabalho com pessoas tanto individualmente no consultório, em atendimentos particulares e também em atendimentos gratuitos que eu ofereço, introdutórios à aromaterapia. Trabalho com uma equipe, né, com a Priscila, numa equipe de consultoras de bem-estar, de profissionais da saúde, da área de bem-estar, profissionais que são empenhadas em compartilhar essas maravilhas que são os óleos de forma responsável e consciente, orientando as pessoas, né, como usar. Porque o óleo essencial tem isso. Não adianta você só comprar qualquer coisa na internet sem entender muito bem o que você está comprando e sem entender qual é o uso desse óleo, né, para você. Porque não adianta você ter uma preciosidade em casa e não saber como usar isso, não saber como isso pode te ajudar. Então, esse é a nossa principal missão, né, ensinar para as pessoas como usar. E eu tenho uma história muito particular, porque na minha infância eu tive muito adoecimento, eu adoecia muito, eu tive muitas questões, principalmente de dor de ouvido, infecções intestinais, eu viajava, eu pegava aquelas bactérias e ficava mal, sabe, vomitava. Então, assim, quando eu entrava em contato com uma alimentação que era um pouco diferente da minha rotina, né, ou feita em outro tipo de higiene, eu já tinha esses problemas digestivos e também essa questão da imunidade. Então, eu ficava com dor de ouvido, desenvolvi também uma bronquite na época que meus pais estavam separando. Então, eu acredito que isso é bastante psicossomático, tá? Vocês estão me escutando bem, gente, aqui no Instagram? Tá. Eu estou escutando bem. No Zoom, eu desliguei o som, então eu não sei. Se alguém não estiver ouvindo no Zoom, aí, por gentileza, vocês falem, porque senão ficou ouvindo nos dois, tá? Mas aí vocês podem avisar. E no Zoom também vocês estão escutando bem? Depois dá um ok aí pra gente.
E aí, nessa época que meus pais separaram, eu tive essa bronquite asmática. Isso é muito comum para algumas crianças, né? Para quem não sabe, eu falo um pouco no meu perfil da Viver-Sense Terapias. A gente está aqui no meu perfil pessoal, profissional, como aromaterapeuta. Mas eu tenho também o perfil da Viver-Sense Terapias, tá? Que é @Viver-Sense Terapias. Quem puder colocar aí no chat, que já conhece, já nos segue por lá. Para quem não conhece ainda. Lá é o perfil da nossa escola de autoconhecimento, bem-estar e qualidade de vida natural. Tá? Então, lá na Viver-Sense Terapias, eu tenho falado um pouco da psicossomática dessas questões. Então, eu fiz um post que eu falo dessa questão do adoecimento do pulmão, tá ligado à questão das tristezas profundas, né? Então, para quem não sabe, né, a bronquite asmática tem a ver com isso. E nessa época minha mãe nem sabia, né, de óleo essencial. Infelizmente ela não conhecia. Gente, hoje eu vou pedir paciência de vocês, porque a minha cachorrinha, a gente chegou da praia e ela tá muito difícil a adaptação no apartamento. Inclusive a gente está pensando em mudar para uma casa, porque tá bem complicado. Depois eu quero fazer uma aula sobre isso, o uso dos óleos essenciais para os pets, né? Porque ajuda muito. O que acontece, então, né? Eu estava falando dessa questão psicossomática. Isso influencia muito na nossa saúde, na nossa doença, né? Essa questão emocional. Então, naturalmente, quando a gente passa por um momento difícil, um luto profundo, uma separação, pode ser que a nossa imunidade baixe também. Tá? Então, por isso a importância do uso dos óleos, e eu vou trazer aqui algumas evidências, né? Algumas histórias reais de pessoas que viveram situações difíceis e tiveram esse apoio, suporte dos óleos essenciais, da aromaterapia. Uma delas foi eu, né? Quando eu conheci a parte realmente potente da aromaterapia, eu estava lá na França e eu fiquei muito adoentada no inverno muito rigoroso que eu passei lá. E eu queria alguma coisa mais natural, porque eu sabia que se eu fosse no médico, ele ia me tacar um monte de antibiótico. E eu tenho várias questões digestivas, então eu não posso ficar ingerindo antibiótico direto, né? E eu também tinha uma questão com infecção urinária, então eu já vinha de uma tomada de antibiótico radical. Então eu fui buscar numa farmácia, e lá eles têm aromaterapia na farmácia, gente. Isso é usado como terapêutica pelos farmacêuticos, pelos médicos, profissionais de saúde. É uma coisa do senso comum, né, da maioria das pessoas de lá. E aí ele me deu uma fórmula, uma sinergia com vários óleos essenciais que eram muito bons para o sistema imune, para as defesas do corpo. E aí eu fiz aquele uso certinho do protocolo que ele me passou de uso. Era o uso tópico aromático aliado com a ingestão. E aí eu em 5 dias estava bem, e aquilo eu fiquei muito assustada, porque eu não conhecia essa parte terapêutica da aromaterapia. E logo eu falei, eu preciso estudar, porque isso é muito poderoso e eu quero trabalhar com isso, né? Porque eu gosto de cuidar das pessoas, eu gosto de ter alternativas quando eu tenho algum desconforto, quando eu tenho alguma questão, ou quando alguém está passando por algum sofrimento, eu gosto de ter uma alternativa para ajudar as pessoas, né? Isso é natural da minha pessoa, da minha personalidade. Então, o que eu aprendi nesses cursos que eu fiz, né? Isso já há vários anos atrás. Na época, a aromaterapia não era tão conhecida, tão famosa como é hoje, né? Mas já tinham alguns cursos bons aqui no Brasil. E eu fiz um bom curso na época, fiz toda a formação. E aprendi que a aromaterapia é algo muito incrível, muito diferente de tudo que a gente conhece como medicamento, como uma forma mais, digamos assim, senso comum de lidar com as questões do dia a dia, né? Tô doente, vou lá, tomo um remedinho, né? Tomo uma pílulazinha que, sei lá, um resfenol, vamos supor, né? Que vai mascarar ali aqueles sintomas, mas na verdade não está te curando, não está te trazendo saúde, não está te renovando, né? Na verdade, só está mascarando ali aquele sintoma para fazer você se sentir menos pior, né? Que não é o caso da aromaterapia. A aromaterapia, ela não trabalha num sintoma específico, ela trabalha no seu corpo como um todo. Então, você está fazendo uso para meditação, uso aromático, mas você está
dando suporte para o seu pulmão, mas você está dando suporte para suas emoções. E aí também para a sua imunidade, naturalmente. E aí a gente vai falar disso, né? E eu aprendi que, além de ser diferente de um medicamento, que é uma substância sintética, feita em laboratório, que vai te dar algum efeito colateral, provavelmente, e que vai demorar muito tempo para conseguir ser excretada pelo seu corpo, o óleo essencial é muito diferente, porque são várias substâncias dentro de uma gota de óleo essencial, várias moléculas que vêm da planta, né, da parte volátil da planta, vários tipos de moléculas. Acho que a Lu vai falar um pouco disso amanhã, não sei, na parte científica. Acho que é segunda-feira, né? Terça-feira. Terça-feira, tá. Então, terça-feira ela deve falar um pouco dos compostos, né? Dos terpenos, os compostos que tem nos óleos essenciais, que são favorecidos, que favorecem a nossa imunidade, a nossa defesa do nosso corpo. Então, os óleos têm um monte de substâncias dentro de uma gota. Então, é muito diferente de um medicamento. Isso é o que eu aprendi no curso e eu fiquei impressionada, porque é por isso, às vezes, que as pessoas estranham. Ah, mas um óleo eu posso usar para isso, para isso, para isso, para isso? Sim, porque não tem uma substância só ali dentro. Tem várias. E aquelas substâncias em conjunto, elas têm o potencial de trazer uma melhora para o seu organismo como um todo, em várias áreas, né? Em vários tipos de suporte. Então, foi isso que eu aprendi. E o que mudou na minha vida foi que tudo, simplesmente tudo, depois que eu comecei a usar aromaterapia. Porque tudo, eu digo. Porque eu comecei a usar cosméticos naturais, eu comecei a fazer os meus cosméticos, eu comecei a prestar atenção em tudo que eu coloco no meu corpo, na minha pele, né, em tudo. Então, para vocês terem uma ideia, até o Febo que eu usava, que é um sabonete, digamos, conhecido como natural, e ele é vegetal, ele é, digamos assim, o menos pior que tem no mercado, mas ele tem perfume, ele tem parfum, ele tem o linalol sintético, né? O linalol é uma molécula que está presente na lavanda. Então, o Febo ele tem esse linalol sintético. Então, até esse sabonete que eu adorava, eu tô parando de usar, eu parei de usar, porque eu vejo que não me faz bem me intoxicar com essas moléculas sintéticas. Porque, diferente dos óleos, o nosso corpo não consegue excretá-las com facilidade. E não trazem nenhum benefício, né? Então, o linalol dentro da lavanda, em combinação com o acetato de linalila e com todas as outras moléculas que tem na lavanda, ele pode te trazer um alívio, inclusive para questões de pele, né? Para suporte a alergias, coceiras, picadas de inseto, várias questões de pele, né? Até queimaduras de sol, queimadura. Você vai lá, bota a mão no fogo, você pode tacar o óleo essencial de lavanda puro naquela região, de tanto que ele é bom para a pele. Então, assim, tudo isso que eu aprendi na minha vida que mudou, né? Que eu aprendi tanto no curso, Pri, mas principalmente nesses anos todos de prática, né? Ajudando várias pessoas no consultório com aromaterapia, né? Porque a aromaterapia é isso, a gente pode fazer um curso para se formar, ou a gente pode também ser autodidata, que muitas pessoas são, né? Começam a estudar, entram em uma comunidade de estudo, de conhecimento, que é o que nós somos, né? Nós somos um grupo de pessoas, uma família de pessoas, de terapeutas, de profissionais que estudam os óleos essenciais. Então, nós somos estudantes, né? Sempre aí estudando eternamente, porque a aromaterapia está sempre mudando, tá? Por quê? Porque de 10 anos para cá, houveram milhares de pesquisas científicas com aromaterapia que não existiam antes. Então, a aromaterapia é uma área que está sempre em mudança. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando e sabendo das novas pesquisas, do que está acontecendo, para que a gente realmente possa entender que isso não é só um cheirinho, né? Isso pode mudar a vida das pessoas, né? Assim como mudou a minha, pode mudar a de vocês. E é uma coisa muito simples, gente. Né? Eu tô com uma cliente agora que ela tá com leucopenia, que é uma criança de 2 anos que tá com uma baixa seríssima de imunidade. E ela vai fazer o uso agora, né, da copaíba e do mix de fortalecimento infantil, tá? Do Kit Kids, que eu gosto muito. Então, assim, o meu sobrinho, ele ficava gripado de 3 em 3 meses, né? Ele tem 8 anos hoje. E agora ele usa quase diariamente esse mix, porque ele adora o cheirinho. Então ele já fala, mamãe, cadê o meu Rolon?
já deixa acessível, ele mesmo passa no pezinho antes de ir para a escola, porque ele sabe. Agora não está indo para a escola, né, por causa da pandemia, mas já vai voltar à escola, e aí ele vai voltar a usar. Então, assim, ele não ficou mais gripado, inclusive agora nesse ano de 2020, com toda essa questão que aconteceu, né, da pandemia, ele não teve nada. Claro que eles ficaram de quarentena, né, se cuidaram, mas é uma coisa que ajudou muito no sistema de defesa do corpo dele. E no meu caso, né, que eu falei para vocês que eu tive uma infância muito adoentada, eu hoje sou uma adulta que eu digo assim para os meus clientes, né, que se não fosse os óleos essenciais, eu não sei o que seria de mim. Eu não sei onde eu estaria, gente, porque assim, provavelmente eu estaria muito ruim, porque eu tenho suporte de várias formas com os óleos. Né? Então, assim, eu principalmente como suporte à imunidade, porque ainda hoje a minha imunidade tende a baixar, depende muito da minha alimentação. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é que os óleos não é só você usar os óleos. Por exemplo, toda vez que eu como muito açúcar ou que eu ingiro muita bebida alcoólica, naturalmente minha imunidade baixa. Não sei vocês, mas eu já tenho feito esse estudo há muitos anos com o meu corpo e eu já percebi isso. Eu também não posso comer leite, porque eu tenho intolerância, nem glúten. E aí, quando eu como glúten, eu como leite, baixa a minha imunidade. Então, como que eu percebo a imunidade baixando? Quando a garganta começa a arranhar, quando o nariz começa a ficar fanho, aí eu tenho rinite, aí começa a vir uma rinite, começa a ficar com alergia respiratória. Então, isso já é um sinal que a minha imunidade está baixando. E hoje isso acontece muito raramente, porque eu faço o uso diário dos óleos essenciais, né? Então isso já faz parte da minha rotina. Não é uma coisa que eu preciso pensar mais, é uma coisa muito natural. Então eu vou procurar o óleo e ele está ali disponível, né? Sempre está aqui comigo, né? Para vocês verem. Separei aqui. Então eu sempre tenho um aqui perto do meu escritório, tenho um lá na cama, tenho um desse lá no meu consultório. Tem a minha bolsinha na minha bolsa. Então, sempre estou com meus olhos para eu não esquecer de usar. Porque se eu ficar 5, 10 dias sem usar, e aí, naturalmente, eu vou voltar para aquele estágio que eu estava antes. Porque é um uso de manutenção. Não quer dizer que eu preciso usar óleo essencial o tempo todo, o dia todo. Mas eu usando pelo menos 3 vezes ao dia, né, em momentos diferentes, se é um uso só de manutenção, é maravilhoso. Que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje nessa aula, tá? Nessa live. Aqui eu coloquei para vocês no Zoom a lista dos óleos essenciais que eu indico para a imunidade, para suporte às defesas do corpo, que vem na nossa farmacinha natural. Para quem não sabe, a gente tem uma farmacinha natural para quem está iniciando nesse mundo dos óleos essenciais. Ah, mas por que é importante, Fernanda, eu ter a minha farmacinha? Porque às vezes, se você compra 1, 2, 3 óleos essenciais, você até pode ter um suporte legal para começar. Mas se você tem ali o seu conjuntinho de 10, 12 óleos, você já tem para tudo que você precisar. Além do que, você pode ajudar seu vizinho, seu marido, seu filho, sua mãe, e fazer diluições com essa sua farmacinha, nos rolons. E é isso que a sua consultora de bem-estar te ensina numa consultoria de bem-estar, quando você compra a sua farmacinha natural, né, com a consultora. Porque ela quer que você aproveite ao máximo sua farmacinha. Então, em um vidrinho, gente, de 5 ml, tem milhares de gotas, várias gotas, não é milhares, né? Mas, na verdade, é muitas gotas. 5 ml, cada ml tem 20 gotas, mais ou menos, depende do óleo. Então, pensa, né? Quantas misturinhas você não pode fazer para criança, que você vai usar 5 gotas no máximo, num rolão de 10 ml, né? Várias. Então, eu falo para as pessoas, essa é a vantagem de ter a farmacinha, além de outras, né? Que a gente vai falar aqui no final. Mas a farmacinha, quando você tem ela, né, que é o seu kit de óleos essenciais, você já tem todo ali o seu arsenal, as suas ferramentas, as suas armaduras para você ter o suporte à imunidade, tá? Então, você tendo a farmacinha, você tá muito bem. Ah, mas posso ter só o Mix On Guard? Posso ter só o frankincense? Pode. Você já vai ter um bom suporte. Mas, como eu falei, com a farmacinha você vai poder, inclusive, fazer a sua sinergia para suporte às defesas naturais. Que essa sinergia é muito poderosa.
Então, quando a gente mistura os óleos, eles têm uma outra qualidade energética. Inclusive, eles potencializam o efeito entre si. Tá? Então, a gente recomenda muito para quem compra a farmacia natural com a gente fazer a sinergia do Flum, né? Que é o frankincense, o lemon, né? O orégano, o onguard e a melaleuca, tá? Então, essa sinergia é básica, né? São algumas gotinhas de cada um desses óleos. Pode ser um rolão de 10 ml, pode ser mais óleo vegetal, 30 ml, com pump para você usar no pé, como você preferir. É importante você deixar sempre do lado da cabeceira, porque eu recomendo sempre usar à noite, que é o momento que você faz uma massagem no pé, depois ainda inala aquele aroma e vai dormir. E aí o seu corpo vai estar absorvendo à noite esses óleos, tá? Topicamente. Então, esses aqui são muito poderosos, tá? Melaleuca alternifolha, nós temos também o Niauli também, Onguard é muito maravilhoso, é esse que a Pri inalou no início da aula, tá? Porque ele tem a canela, e o óleo essencial de canela, talvez a Luciana até fale dele amanhã. Toda vez estou falando amanhã, gente, mas é terça-feira. Próxima aula. Próxima aula, pronto. Na próxima aula, a Luciana vai falar, provavelmente, eu acredito, da canela, do orégano, porque são os óleos mais pesquisados dentro desse tema, né, das defesas naturais do corpo. Porque eles têm algumas substâncias, né, uma delas o carvacrol, o timol, que são substâncias extremamente potentes. Por isso, a gente não pode nem usar eles puros na pele, para vocês terem noção. Porque se a gente botar puro na pele, ele pode arder bastante a nossa pele, irritar, de tão forte que é essa substância, né? Então, precisa de grande quantidade de canela para fazer o óleo essencial de canela, tá? Por isso que ele é extremamente concentrado. A gente vai usar pouquinhas gotas do OnGuard para uma misturinha que a gente vai usar no pé, ou então no difusor, né? O orégano também. E aí, dessa forma, a gente vai tendo esse suporte diário ao sistema de defesa do corpo, tá? O frankincense, gente, é fora de série. Assim, para mim, eu dizia que o orégano era o rei dos óleos essenciais porque ele é o mais antibacteriano, segundo as pesquisas científicas todas que tem sobre o óleo de orégano. É só você digitar o nome científico no Google do óleo essencial de orégano que você vai ver tanto de pesquisa que tem sobre ele, tá? Então eu falava que era o rei dos óleos. Mas eu comecei a dizer que o frankincense é o rei. Por quê? Porque além dele te trazer esse suporte às defesas do corpo, ele vai te trazer um suporte que é muito incrível, assim. Ele é um óleo essencial que pode ser usado, inclusive, com bebês, de tão maravilhoso que ele é. Ele tem uma toxicidade super baixa, não é igual o orégano. O orégano é muito forte, você não pode usar com um bebezinho recém-nascido, você não pode usar muita quantidade com um idoso muito velhinho, mais de 80, 90 anos. Então, porque ele é muito forte, tá? Mas o frankincense não, você pode usar com qualquer pessoa. E você pode usar ele, inclusive, para injeção, não precisando de cápsula, não precisando de nada. Você pode simplesmente colocar uma gota embaixo da língua. É um dos únicos óleos que eu recomendo vocês fazerem isso, tá? O frankincense e a copaíba. É os únicos que eu recomendo. O resto eu recomendo só na cápsula ou no chazinho, também que eu ensino. Mas o frankincense, ele é maravilhoso porque, além dele dar esse suporte às defesas do corpo, ele dá um suporte celular, né? Antioxidante, ele ajuda na renovação das células. Então, isso é muito legal. E tem já várias pesquisas nesse sentido, tá? Que indicam, inclusive, ele como um tratamento complementar para as pessoas que estão passando por quimioterapia ou que estão passando por uma situação de algum tumor, alguma questão mais desafiadora nesse sentido celular. Ele é um dos óleos que é indicado para dar esse apoio para essas pessoas. Tá? E ele atua também contra a ansiedade, né? Que é um dos aspectos mais importantes. Ontem, na aula de ontem, eu falei para eles coisas que influenciavam na imunidade, né? E a ansiedade é um dos principais aspectos que faz baixar a nossa imunidade, né? E esse óleo ele vai atuar ajudando nisso também, né? Além do suporte aos aspectos fisiológicos mesmo, ele vai ajudar nisso, né? É um óleo que ajuda a gente a se centrar, a gente a estar presente, né? Ajuda a relaxar. Então, tem esses benefícios bem específicos
para a ansiedade, né? Que agora eu acho que é o que tem andado junto aí com a questão da imunidade, né? Porque todo mundo super ansioso com a questão do Covid, com os problemas que vieram, né, por conta do Covid. Muita gente com redefinição de carreira, redefinição de trabalho, com filho em casa, então é muita coisa, né? Com família doente, ou até eventualmente perdeu algum familiar. Eu conheço pessoas que perderam pessoas, né? E o frankincense também é muito usado para luto, para você poder lidar com o luto, lidar com a passagem, né? Lidar com essa parte, com essa dimensão mais de aceitação, de espiritual mesmo da vida, né? Da entrega. Então, ele é muito bom realmente para imunidade. E além do que, né, Pri, é um dos óleos que eu mais indico, na verdade, é o óleo que eu mais indico, é o frankincense e o eucalipto para suporte respiratório, principalmente para quem tem, no meu caso, eu tenho asma, né, e ele me ajuda muito quando eu tenho algum início de crise, porque hoje eu não tenho mais crise, não uso mais bombinha, só uso os óleos essenciais para me dar o suporte. E quando eu tenho algum início de alguma questão assim mais respiratória, eu já começo a fazer o uso do frankincense. E ele me ajuda muito, inclusive para a garganta, tá, gente? Essa questão que às vezes a garganta começa a arranhar ou começa a ficar mais sensível. Tem pessoas que quando ficam muito mal emocionalmente, somatizam tudo na garganta, né? Vai tudo para a garganta e às vezes até gera uma inflamação de garganta, né? Uma infecção às vezes, por causa também desse desequilíbrio emocional e da imunidade. E aí, nesse caso, o frankincense ajuda muito a fazer massagem tópica na garganta, tá? Com uma gotinha de frankincense. Frankincense, gente, é maravilhoso, assim, simplesmente. Por isso que eu usei ele aqui no início, porque ele é um óleo muito versátil e, assim, ele é muito raro, né? Ele tem um valor mais elevado, mas dentro da farmacia natural ele vem, então sai super em conta. E é um óleo que você vai durar muito tempo, porque você usa ele como uma joia, né? Como uma raridade mesmo. E o limão siciliano também é um que está aí na nossa farmacia natural e que é um óleo essencial extremamente potente para a gente usar no suporte às defesas do corpo. Inclusive, tem umas pesquisas que indicam que o uso do limão é muito legal ser feito junto com o uso da vitamina C, porque ele, inclusive, pode aumentar a absorção dessa vitamina. É uma vitamina mais difícil de absorver, para quem não sabe, a vitamina C. Muitas vezes ela é excretada na urina. Então, se você faz o uso do limão siciliano junto com a vitamina C, você aumenta a absorção dessa vitamina. Isso é muito legal, tá? E também o limão a gente usa muito nos ambientes, no difusor, né? Para trazer purificação do ambiente, para trazer proteção para o ambiente. Ele ajuda a realmente limpar esse ambiente de todos os micro-organismos, enfim, ajuda mesmo a desintoxicar esse ambiente. Eu recomendaria usar até melaleuca e o limão siciliano. Né? Você sabe que o limão, eu já tive uma experiência com ele 2 vezes para a mesma questão, que nessa questão de imunidade mesmo, né? A minha imunidade normalmente baixa quando eu sou meio workaholic, né? Então, quando eu vou fazendo muita coisa, trabalhando e não me dou descanso, né? Eu começo a ficar com febre. Quando eu começo a sentir febre, aquele mal-estar, começa a esquentar, sabe? Aquela coisinha assim que você vai sentindo que está começando a dar febre, já sei. Já deu, né? Preciso de descanso. E aí, esses tempos atrás, eu descobri isso, que aí eu pesquisei na hora, eu não sabia, né? Aí eu comecei a sentir, pensei assim, qual óleo essencial será que serve para febre, né? E aí encontrei que o limão siciliano era bom para febre. Eu só inalei, eu nem pinguei nem nada, eu só inalei no próprio vidro. E foi questão assim, 20 minutos, meia hora, eu não tinha mais nada. Pude continuar, porque a minha preocupação foi justamente essa, eu estava no meio de um projeto, não podia parar de trabalhar. E aí eu peguei, experimentei e resolveu assim, em menos de meia hora eu estava sem febre, continuei trabalhando o dia inteiro. Não voltou a febre, essa foi a melhor parte. E depois aí uma segunda vez aí senti de novo e eu vi que funcionou também, né? Então é uma dica assim bem para quem quiser usar limão, né? Para o limão siciliano para febre já sabe que funciona. Testado e aprovado por mim. Sim, eu tenho uma cliente lá da Itália que ela tem uma netinha
e que vira e mexe, fica com febre, e ninguém sabe o que que é, porque não tem nada no corpo dela, assim, que indica, né, essa questão. É uma coisa mais mesmo que acontece quando ela tem muita intensidade no dia a dia, ela fica febril. E aí, ela usou a melaleuca com o limão siciliano, né, só que no caso foi uso tópico, né, eu recomendo o uso tópico principalmente aqui, né, nas articulações, atrás do joelho, muito legal. Diluído no óleo de coco, claro, né? Principalmente para criança, a gente dilui bastante. E aí você esfrega nessas regiões, e assim, dá 20 minutos, você mede de novo, é impressionante. Ela ficou realmente impressionada, porque ela nunca tinha usado para essa questão, né? Então, aqui a gente pode usar também a laranja, que vem na farmacinha, né, no kit Aroma Touch, e o peppermint, que vem em todas as nossas farmacinhas, e também vem dentro do próprio mix Aroma Touch, que eu particularmente amo, tá? Eu sou louca, apaixonada pelo Aroma Touch. O meu quebrou agora na volta da Bahia, tinha só um restinho, mas eu fiquei muito triste, porque é um óleo que eu uso todos os dias mesmo. Às vezes eu até esqueço, mas assim, é um que fica ali na minha mesa de cabeceira. Por quê? Porque eu uso antes de dormir. Ele me dá suporte respiratório, porque ele tem lavanda, peppermint, tem o cipreste, que eu amo, também é muito bom para suporte respiratório. E tem também o grapefruit, que é o toranja. Então eu gosto de usar ele à noite, né, antes de dormir. Ele me abre as minhas vias respiratórias, eu consigo respirar muito melhor para dormir, consigo relaxar, também baixar, ficar mais focada, mais presente. E ao mesmo tempo tá ali, né, dando esse suporte também para minhas defesas do meu corpo, né? Outros óleos aqui que eu indico que não estão na farmacinha, que a gente pode usar para suporte às defesas do corpo, que eu acho que vocês precisam ter em casa, tá? Nem que vocês não precisam ter todos de uma vez, mas vocês vão escolhendo um de cada vez, um de cada mês, enfim, um pouquinho de cada vez, para ter esses óleos em casa. Por quê? Esses óleos todos aqui, eles têm uma validade muito grande, então mesmo se você não usar diariamente, você vai poder ter eles para momentos emergenciais. E eu recomendo você ter para você usar sempre pelo menos algumas vezes por semana ou na sua misturinha, junto com aquela misturinha do Flum, tá? Quando acabar o Flum, você muda a mistura. Então, por exemplo, no lugar do melaleuca, você coloca o tomilho. No lugar do onguarde, você coloca a canela. Né? O basil, o manjericão, eu amo ele. Ele também é muito bom para as defesas do corpo. O eucalipto, eu queria contar uma história que é desse livro sobre o eucalipto, que é do Dr. Jean-Pierre William. Gosto muito desse livro, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Qual que é o nome? Os óleos Aqui essenciais fica... antivirais. Dr. Tá. Que Jean-Pierre aqui aparece William. ao contrário. A solução natural para lutar contra as infecções. Esse médico, ele é aromaterapeuta e ele viajou o mundo, né? E ele tem muitas experiências da prática de usar os óleos essenciais em hospitais, em lugares bem delicados, né? E ele conta que uma experiência que ele teve com o óleo de eucalipto numa fazenda onde ele estava, eu só não lembro direito aonde que era, mas eu acredito que era na Indonésia. Ele estava numa tribo na Indonésia e eles tinham uma cultura bem rural, né? Eles criavam galinha e tudo mais. E ele estava fazendo umas viagens humanitárias, né, nesses lugares remotos do mundo para ajudar as comunidades, enfim. E aí ele chegou nessa tribo porque eles estavam tendo um surto de uma gripe, né, aviária nas galinhas. E aí, quando a galinha tá com gripe, né, quando tem surto de gripe, é muito difícil, porque ou precisa dar antibiótico para todas as galinhas e torcer para elas melhorarem, porque, né, vírus não tem cura, a gente sabe. Ou você tem que abater todas as galinhas e começar do zero. Então é muito triste, né, essa questão. E aí, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou fazer um teste, porque eu vou fazer o uso do eucalipto. Aí ele foi lá, conseguiu o eucalipto, e aí ele colocou o eucalipto diluído em uma solução aquosa mesmo, com água, dentro da ração dessa acho que a live caiu. A live caiu, né, Pri?
Eu vi que você caiu eu aqui na live, eu não sei se eu caí também. voltar aqui o Gente, volume, vocês só um estão pouquinho. escutando aqui no Instagram? Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Não? Ah, caiu no Instagram. Minha mãe tá assistindo que ela falou que caiu. Como é que a gente faz, Pri? Sai lá no Instagram e avisa o pessoal para vir para cá, porque já está terminando também a nossa aula. Vou falar agora das receitas, né, na parte mais legal. Deixa eu ver. Ixi, não consigo nem... Ai, será que não salvou? Deixa eu só compartilhar, então, aqui. Isso, compartilha e aí tenta iniciar de novo para ver se dá certo. Vamos ver. Gente, vocês que estão aí até agora, queria saber... Eu acho que a gente perdeu. Você está salvando... Ah, você está gravando aí, né? Que bom. Tô gravando aqui. Eu tenho a impressão que aqui... A gente pode colocar no YouTube. Aqui caiu e eu acho que não salvou, porque ela reiniciou. Acho que foi a internet, deve ter dado algum pico. E aí... horário, né, gente? É um pouco complicado. Tem um monte de gente fazendo live. E aqui tá chovendo bastante também, pode ser que deve ser por isso. Então, você quer avisar os seus seguidores aí que a gente vai continuar aqui no Zoom? Tô ligando. Vamos ver se eles vão entrar aqui. Você abriu outra live, então? Abri outra. Tá, deixa eu ver que aqui. pena. Eu queria tanto ficar com essa gravação, porque no celular fica uma qualidade bem boa, né? Aí é legal. Mas eu acho que tá legal aqui no Zoom também. Tá ficando bom? Então... na verdade, você vai com a apresentação também, né? E sua câmera aparentemente é boa. A minha não é tão nítida. Aqui, essa imagem tá bem legal aqui para mim no Zoom. Então sim. Tá bom. Então vamos ficar gatinhas no vídeo. Deixa eu pedir para participar aqui, então, para a gente terminar as receitas. Olha, a Aline entrou já de volta, a Helenice. Meninas, a Fer... Bom, Fer, eu acho que a gente pode até colocar aqui de novo, só para elas ouvirem, porque eu não sei se todas elas conseguem. Caiu a live, tá? A Fer vai continuar, ela está entrando, eu já te convidei. Isso. Olá, pessoal. Pronto, estamos de volta para a gente finalizar aqui a live de hoje, o conteúdo. Estava falando, então, dos óleos essenciais que não estão na farmacinha natural, mas que eu recomendo vocês terem em casa. São óleos muito importantes da gente ter, tá? Nesse momento que estamos vivendo, é muito importante a gente ter essas ferramentas em casa. Então, esses óleos aqui, vocês podem ir tendo aos poucos, tá? Porque são óleos que têm a validade muito grande e que vocês podem diluir bastante, porque são óleos bem concentrados. A não ser o eucalipto, né? Que ele é mais do uso mesmo do dia a dia. O manjericão, eu acho muito legal, porque o manjericão nosso que a gente usa é um manjericão doce, que é um manjericão muito suave. Então, ele até lembra um pouquinho no final o cheiro da lavanda e ele é muito bom para acalmar. Então, além disso, ele tem também o carvacrol, que é essa molécula que tem no orégano, que é muito boa para o suporte às defesas do corpo. Então, você pode usar ele tanto para acalmar a ansiedade, quanto para essa questão também da imunidade. Por isso que eu gosto muito do manjericão. E também para o suporte digestivo, porque o manjericão, além dele dar esse suporte digestivo, ele dá um suporte para cólicas, para mulheres que estão na menopausa, ele dá o suporte também para a questão de mal-estar digestivo, eventual... Alguém me ligou aqui, gente. Para um eventual mal-estar, né, de cólicas até digestivas mesmo. O manjericão vai auxiliar muito para massagens na barriga. E muitas vezes, Pri, a baixa de imunidade vem também junto com a menstruação, para algumas mulheres, tá, que tem uma menstruação muito intensa, e também no momento em que a gente tem alguns comportamentos, por exemplo, TPM, né? A gente acaba comendo muito. Eu, por exemplo, como muito. Como mais do que o normal, porque eu não sou uma pessoa de comer demais em excesso. Aí eu não sou uma pessoa de comer muito doce, por exemplo. Mas na TPM me dá vontade de comer doce. E aí o que eu faço? Eu como doce, claro, né? E aí eu tomo grapefruit também, para me ajudar a diminuir essa vontade de comer doce. Estamos aqui para isso nessa vida, né?
Exatamente, né? Uma vez ao mês aí eu vou me permitir comer meu chocolatinho sem lactose, tá? Mas aí o que eu faço? Já começo a fortalecer os olhos, porque eu sei que se eu comer muito açúcar, minha imunidade vai baixar. Então eu já começo a usar os óleos. Daí eu posso usar os óleos que são bons para cólica e para TPM e que são bons para imunidade. Então aqui eu tô dando a dica, né, do manjericão, que é o basil, tá? Que vai ajudar nessas duas questões. O eucalipto eu uso muito para foco e para o suporte respiratório, mas ele é muito bom. Eu estava contando a questão dos frangos, né? Quando caiu a live, não sei até que ponto verdade. vocês pegaram. Pegou do ponto que ele conseguiu o eucalipto. Depois eu não sei o que aconteceu com as galinhas. Ele colocou o eucalipto numa solução aquosa na ração das galinhas. E aí, simplesmente em 2 dias, elas estavam quase sem nenhum sintoma de gripe. E aí ele ficou muito espantado. E aí ele continuou, né, usando borrifando. Ele fez um borrifador, colocou ali na ração. Continuou borrifando ali por uns 5, 6 dias. E depois de uma semana, elas estavam ótimas. Então, assim, ele achou muito interessante. E depois tiveram outras pesquisas feitas com eucalipto radiata. E tiveram resultados muito legais com relação às defesas do corpo, né, de ajudar o corpo a se defender. Para quem não sabe, a aromaterapia pode ser usada em animais também, né? E é uma forma de você tratar os animaizinhos de maneira eficiente. Obviamente, tem que se ter cuidado, né? Não é o tema aqui na live, mas só para trazer né, essa informação para vocês, que a gente tem, né? Podemos até um dia fazer uma aula sobre aromaterapia para animais, né? Porque eles também merecem, não é não? Muito bom. Eu acho, tem até uma veterinária que agora também está usando os óleos, que é minha cliente. E aí eu falei para ela, você podia tanto estudar mais, que eu já estudo tanta coisa, eu não tenho nem tempo para ficar estudando tanto sobre uso nos animais, né? Mas eu acho incrível, e eu aplico muito aqui em casa, né, com a minha cachorrinha. Então, principalmente no uso tópico, eu faço o shampoo dela, né, e acalma muito ela. Então, assim, pode ajudar muito, né, para animais, inclusive, que têm problemas de imunidade, né, leucopenia, leishmaniose. Então, eu acho que é um estudo. Agora nós temos um curso muito bom no Brasil sobre esse tema. Quem quiser depois saber mais. E o cravo da Índia é um óleo essencial que é muito conhecido para a imunidade também, para o suporte imune, né? Então, aquela coisa de você, inclusive o cravo você pode fazer o chazinho, que é o que eu vou dar a dica aqui para vocês, tá? Mirra. Pode falar. Eu vi um vídeo da Neu Barroso, ela dizendo que existe uma tabela sobre quantidade de antioxidantes nas substâncias, né? E diz que o cravo é o que mais tem antioxidantes no mundo, né? E aí depois vem a canela, que são 2 que estão aqui no On Guard, né? Exatamente. O cravo tem muito, ele é um antioxidante muito poderoso. E o óleo essencial de cravo, imagina, ele é muito concentrado, né? Então, aqueles cravinhos que a gente vê assim, ali tem um monte, né, em uma gota. Então, a gente fazendo um chazinho com uma gota é muito potente, né? Ou pode ser com Vanguard também. A mirra é um outro que eu trouxe aqui, porque poucas pessoas conhecem esse uso para suporte às defesas do corpo da mirra. Então, ela é muito potente, né, para isso também, tá? Objetivos de saúde. Então, quando a gente usa aromaterapia, a gente tem que saber. Então, o objetivo de saúde que todo mundo tem hoje, né, é a questão de aumentar as defesas naturais do corpo. A gente sabe que a gente muitas vezes não tem uma alimentação ideal, que a gente não consegue fazer tanto exercício quanto a gente gostaria. Isso tudo vai debilitando o nosso organismo, muitas vezes, como eu já falei. E os óleos vão atuar como antioxidantes, como revigorantes, trazem fluxo, né? Quando um óleo essencial entra na sua corrente sanguínea, ele vai passar por todos os seus órgãos, por todo o seu organismo. Então, mesmo aqueles órgãos que estão 100% trabalhando na sua ótima potência, que é bem raro, né? Muitas vezes todos os nossos órgãos estarem perfeitos, mesmo naqueles órgãos que estão 100%, ele vai vitalizar. Então, isso também é um dado muito importante. Aquela coisa que eu falei, o óleo não vai num local específico, ele vai no corpo, no organismo como um todo, tá? Traz fluxo, traz saúde para as vias aéreas, principalmente também, né, Pri? Que é um dos locais onde a gente mais pode ser afetado pelos micro-organismos, que é
a parte que o nosso corpo está em contato com o ambiente, né? O nosso pulmão, ele é um grande órgão que está em contato com o ar que está aqui fora, né? E ele está dentro do corpo. Então, assim, é o nosso grande porta de entrada, né? De várias ameaças à nossa saúde. Então, a gente pode estar usando para dar esse suporte à saúde, à vitalização, à limpeza das vias aéreas, tá? Essa abertura, que é muito legal que os óleos trazem e também ajuda, né? Naturalmente, isso vai ajudar na imunidade, né? Quando você tem vias aéreas saudáveis, você tem uma imunidade que está mais protegida, que tem defesas do corpo mais ativas. Você falou do mirra, esse é um outro que eu tive experiência até sem saber, porque acho que até já não contei isso para você uma vez, né? Que eu estava usando mirra pela questão emocional, estava fazendo uma autoterapia com o mirra, né? Porque o mirra é um que trabalha muito a cura do feminino, esses aspectos, né? Então eu estava trabalhando ele na minha cura uterina mesmo, né? E aí eu sempre inalava ele, passava, assim, eu gostava daquele cheiro, ele tem um cheiro bem diferente, assim, né? Mas eu passava ele para meditar aqui no meu terceiro olho também. E foi bem numa época que eu, no meio da quarentena, que eu estava tendo muita coriza, sabe? Eu acho que eu estava com a imunidade um pouco baixa, eu estava tendo muita coriza. E aí eu vi que depois de uns dias passou, assim. Aí eu nem me toquei do porquê, né? Achei que só tinha acabado, mas depois eu pesquisando mais sobre o mirra, aí eu descobri que ele era, eu acho até que foi vendo numa aula sua que eu descobri que ele era para o sistema respiratório, né? Então, isso eu acho que é um ponto legal só para a gente lembrar, até uma coisa que eu falei ontem na live, né? Sobre a sabedoria do nosso corpo, né? Você deixar também, é muito legal quando a gente permite a nossa intuição trabalhar. Eu faço muito isso, sabe? Eu exercito muito isso. E cada vez que passa, assim, eu vou ganhando mais confiança nesse aspecto, porque eu vou vendo o quanto isso tem a ver. Porque às vezes eu percebo assim, estou com muita vontade de comer determinado tipo de alimento, né? E aí, igual comentei ontem, eu tava tendo muita vontade de comer abacate, de comer pimenta, coisa que eu nem gosto, né? Abacate eu adoro, mas pimenta eu não gosto. E aí eu comecei a fazer um curso de introdução ao Ayurveda e eu descobri que o abacate, que a pimenta, tratava desequilíbrios que eram exatamente os desequilíbrios que eu estava tendo. Né? Então, você vê que o nosso corpo ele vai pedindo, né? A mesma coisa do mirra. Apesar dele ter um cheiro estranho, né? Não é um cheiro necessariamente agradável, mas eu gostava de ficar sentindo ele naquele período que eu estava usando. Né? Então, era o meu corpo aceitando aquilo ali, né? Pedindo mais daquilo, né? Porque era uma necessidade, assim. Como é importante, né, a gente honrar a nossa intuição, porque o nosso corpo, muitas vezes, ele sabe o que a gente precisa. Basta a gente se abrir para isso, né, e acreditar. Porque muitas vezes é isso, você está usando um óleo essencial ali para alguma questão e você nem sabe, você está tendo apoio em outra questão, né? Uhum. Então, seu corpo sabe muitas vezes, né, intuitivamente. E Eu aqui diria que sempre sabe, na verdade, né? A Exatamente. verdade é a gente que nem sempre escuta. Mas se a Ou gente nem for sempre capaz, acredita, né? Pode ser até que escuta, mas não acredita, né? acha que é coisa da Então, cabeça, né? exatamente. Então, assim, como eu falei, né? Não adianta você chegar e à noite se entupir de óleo essencial. Não é isso. É você escolher 3 momentos do dia, entender a importância de ter uma constância. Por que a gente fala tanto dos protocolos? Porque a gente sabe que a gente só tem um resultado quando a gente tem um uso constante na aromaterapia, tá? Então, por isso a importância dos protocolos, principalmente para quem está começando. Então, inclusive, né, Pri, eu lancei um curso agora, que é um curso, na verdade é um método, se chama Método Essencial da Mulher Cíclica, que é um curso focado para mulheres que têm questões do ciclo menstrual, que querem ter suporte com aromaterapia. Então, tem protocolos, né? Cada aula é um protocolo específico em que eu ensino como que a mulher pode usar para aquelas questões. Então, tem um só para TPM, tem só para cólicas, tem para suporte anti-inflamatório, tem para quem está querendo engravidar, tem para menopausa, né? Tem para várias questões, inclusive para gestação, né? Para o suporte à gestação e o suporte ao parto.
Então, várias etapas da vida da mulher. Então, mesmo uma mulher que, de repente, só tem uma questão de... quer melhorar uma questão de cólicas ou TPM, ela pode ter esse método, inclusive se ela é um profissional da saúde, que quer ajudar outras mulheres. Então, é muito legal para quem é doula, para quem trabalha com o sagrado feminino, com mulheres, tá? Tudo isso ajuda muito. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Desculpa que a pessoa me ligou aqui para entregar uma encomenda, eu tive que avisar aqui. Gente, live é assim mesmo, tá? Tem que... Quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Então, é importante você ter seus objetivos. Eu sei que o suporte às defesas do corpo é um deles, e aí você escolhe os outros dois, né? Que pode ser o suporte à sua ansiedade, ou o suporte ao foco, né? Se você está precisando de foco na sua vida, ou as cólicas, a TPM. E aí você vai seguir um protocolo, vai escolher primeiro de 3 a 5 óleos para começar. Você pode chegar até 10, que seria a nossa farmácia natural, mas aí você precisa realmente ter o apoio da sua consultora para fazer isso, não dá para fazer isso sozinha, tá? E aqui de 3 a 5 você já consegue fazer o seu protocolo. E como que você faz isso? Observando que, como a Pri falou, né, a aromaterapia é muito individual e é importante você gostar daqueles aromas que você está usando no seu dia a dia, tá? Para que você tenha um apoio mais efetivo, principalmente emocional. E claro, né, você tendo a sua consultora de bem-estar para te ajudar, para fazer uma consultoria de bem-estar com você, todo mundo que compra uma farmácia natural com a gente tem uma consultoria de bem-estar, né? Inclusive, nesses meses, agora até maio, eu vou estar participando das consultorias de bem-estar com todo mundo da equipe. Então, vocês vão ter o meu suporte direto, tá? Mesmo se vocês comprarem um kit com a Priscila, mesmo comprando um kit com a Priscila, com alguma outra pessoa que trabalha comigo, eu vou estar sempre junto nas consultorias. Então, é uma ótima oportunidade para quem quer realmente aprofundar nesses usos dos protocolos, tá? Só aproveitando, né, um gancho para falar disso, né? Não sei se depois você ia falar, mas hoje mesmo, né, aconteceu. Por que é importante isso, né? Agora puxando a sardinha para o nosso lado, né? Mas na verdade por um aspecto que realmente é importante. Hoje mesmo, 1 hora antes da live, eu estava falando com uma aluna que me falou que estava com problemas de sono, né, para dormir. E eu sei que ela tem óleos essenciais, porque ela já comentou, né, de outra marca, né, que você compra assim pela internet e tal. Não sei a qualidade da marca, não conheço, né? Imagino que seja bom, pelo que eu pesquisei, assim, aparentemente é uma boa marca. Só que qual que é o grande diferencial? Ela comprou pela internet. Então, ela não tem um suporte. E aí, o que aconteceu? Ela contou para mim, aí eu falei assim, você não usou seus óleos essenciais para dormir? Aí ela, nossa, nem lembrei, mas qual que eu posso usar? Né? Então, assim, insônia é uma coisa que muita gente tem, né? E eu sei que ela tem vários, que ela com certeza poderia ter usado. Ela chegou a comprar uma outra opção, né, natural também, acho que ela comprou de homeopatia, mas ela já tinha uma ferramenta na mão, né? E pelo fato dela ter comprado os óleos sem ter esse apoio, né, que é o que a gente, como consultora, oferece, né, que isso acontece sempre, né? As minhas alunas, as minhas clientes, quando compram os óleos essenciais comigo, sempre perguntam, Pri, estou com um problema X, aí eu vou ajudar, se eu não sei, eu pergunto para Fernanda, pergunto lá para as meninas na equipe, né? Sempre tem alguém que ajuda na equipe. E aí, o que acontece? Por que isso é importante? Porque você não gasta dinheiro à toa, né? Senão você fica com uma ferramenta que é extremamente poderosa. É lógico que tem outras marcas que são boas também, mas o mais interessante desse sistema de você comprar com a consultora ou consultor é que você tem o apoio para você usar, porque como a Fer explicou, o óleo essencial, ele serve para muitas coisas. Às vezes você tem um óleo essencial que pode te atender em várias questões. E aí você não sabe disso, o que você vai fazer? Você vai deixar ele guardadinho lá, vai na farmácia e vai comprar um remédio, né? Sendo que você poderia ter esse cuidado com aquilo que você já tem, de uma maneira saudável, né? Natural, sem gastar dinheiro.
né? E aí isso traz até para o ponto dos óleos essenciais. As pessoas às vezes acham caro, né? Mas eu já fiz em algumas aulas, já fiz até o cálculo, né? Já botei meu modo engenheiro, falei, vamos calcular para vocês verem como que sai mais barato. Sai mais barato do que você usar um gelol, por exemplo, que é uma coisa que as pessoas frequentemente precisam. Sai mais barato. Vai matar a cobra e mostrar o pau, né? Sai mais barato que Dorflex, né? Se você comprar um Dorflex, vai sair mais caro se você tem uma dor de cabeça, por exemplo, Neosaldina, e com certeza, porque antibiótico é super caro, né? Eu usava antibiótico de 3 a 4 vezes por ano, né? Hoje eu uso uma vez na vida, outra, sei lá quando. Eu nisso eu já sou radical. Depois que eu tive um refluxo por meses usando antibiótico, eu me recuso. Se o médico olha para minha cara e fala, vai eu tomar antibiótico, eu já falo para ele, nem adianta você receitar porque eu não vou tomar. Eu acho que para me convencer a tomar o antibiótico, ele vai ter que provar que o problema é grave. Tem que ser internação, né? Aí vai colocar, se depender de mim, eu não tomo. Fiquei traumatizada. Agora... Gente, esse aqui. Você desce lá para mim? Chegou uma pessoa para buscar aquela moça que eu falei lá no início da live que está tratando a filha com leucopenia comigo, com os olhos. Chegou para buscar os olhinhos dela. E aí é assim mesmo, a gente faz live, aí chega aí chega uma encomenda, uma pessoa vem buscar. Então, isso que a Pri falou é muito importante, tá, gente? Porque isso é uma das coisas que eu acho mais incrível nesse nosso trabalho, que é essa possibilidade de a gente poder acompanhar o cliente, né? E óleo essencial não é um produto que você compra numa loja, sabe? Não façam isso. Você não vai ter todas as possibilidades de uso do óleo se você fizer isso. Se você comprar com um consultor de bem-estar. E é claro, gente, que não é todo consultor de bem-estar que vai te dar esse apoio que a gente está te dando, porque cada equipe funciona de um jeito. E eu já vi várias pessoas falando que fazem parte de grupos legais, bacana, massa, e já vi várias pessoas falando que fazem parte de grupos que não dão suporte nenhum. Então, assim, é isso, né? Você tem que escolher bem quem que você quer, né? Que seja essa pessoa que vai te orientar, né? Eu acho que o grande diferencial da nossa equipe é que é quase todo mundo terapeuta, né? Então, eu falo, o pessoal se dá bem quando faz parte, né? Quando se torna cliente da nossa equipe por isso, porque tem todo tipo de terapeuta, para todos os gostos e necessidades, né? Consegue criar uma rede de indicações de pessoas também, né, de profissionais, que eu acho isso muito legal. Então, sei lá, tá precisando de um pilates, um fisioterapeuta, vou indicar minha amiga que trabalha comigo aqui de Brasília, ou que trabalha comigo lá no Rio, né, vou indicar a pessoa que eu conheço, que eu gosto do trabalho. Então, é muito legal isso da gente trabalhar junto, né, a gente aprende muito mais. Então, gente, só algumas observações aqui para a gente finalizar. Já falei que era uma terapia muito individual, por isso a importância da consultora de bem-estar, da sua sessão de aromaterapia. Por exemplo, essa amiga da Pri, ela pode fazer uma consulta com uma aromaterapeuta que vai ajudar ela a usar esses óleos que ela já tem, né? Porque se ela não usar, realmente ela tá jogando joia no lixo, sabe? Que é você pegar, sei lá, uma nota de R$1.000 e rasgar. É basicamente isso que ela tá fazendo. Então, assim, por isso é importante saber o que a gente tem na mão, que é muito precioso, e saber usar, né? Agora, vamos lembrar que os óleos a gente não vai usar puro na pele, tá? E nem vai sair no sol com os óleos cítricos na pele. Não vamos usar nas mucosas puro, não vamos pingar no olho hipótese alguma, né? E nem ingerir, tá? Sem a orientação de um profissional ou da sua consultora de bem-estar, ou de um bom curso de aromaterapia. E saber que não é qualquer óleo que pode ingerir, né? Isso. Lembrar que menos é mais, né? Dentro da ingestão, inclusive, a gente trabalha com menos é mais. Porque eu já vi muita gente falando coisa na internet que, beleza, até ok, mas eu penso diferente, assim, eu oriento diferente. Já vi pessoas falando para ingerir 8 gotas de orégano. Eu falo, gente, o que é isso? Sabe, sei lá, X gotas por quilo. Óleo essencial para mim não é igual medicamento.
tá? É muito diferente. Então, por isso tem que ver cada caso, cada pessoa. Tem gente que tem gastrite, tem gente que... Enfim. Então, isso aí precisa de uma boa orientação. E se a sua pele é sensível, comece com poucas concentrações. E aí, o que eu recomendo para esse uso do suporte às defesas do corpo? À noite, você usar, como eu já falei, o Flum na sola dos pés ou uma outra misturinha que a sua consultora te passar na sola dos pés, tá? E como que é esse uso na sola dos pés? Sempre com óleo vegetal e você esfrega bem, tá? O uso tópico na aromaterapia, a gente esfrega, igual eu falei, não adianta só, ai, cheirei aqui, tô bem. Não, o uso aromático a gente inala profundamente, o uso tópico a gente esfrega profundamente. É claro que se você for usar um óleo corporal pós-banho, você não vai precisar esfregar o corpo inteiro, né? Mas você passa ali depois do banho, com a pele ainda molhada, uma pouca quantidade, esfrega no corpo todo, tá? Mas aí é um uso mais estético, né? Claro que vai ser terapêutico, porque você vai inalar esse aroma, mas é mais para melhorar a pele, para hidratar a pele também. Agora, no caso, por exemplo, de uma dor muscular eventual, no meu caso, que eu tive uma tendinite bem chata, que até hoje eu estou tratando, eu faço esse uso porque eu esquento. Quanto mais eu esquento, mais eu crio fricção, calor, mais esse óleo essencial vai entrar na minha pele. E aí a gente vai fazer essa diluição como? Se você não tiver o roll-on, você pode fazer a diluição numa colher de sopa. Uma colher de sopa de óleo de coco, de azeite. Não tem desculpa. Ah, não tem óleo de coco fracionado. Usa azeite, usa gergelim, abacate, qualquer óleo vegetal de qualidade prensado a frio, tá? E 3 gotas de óleo essencial é uma boa concentração para imunidade, para uma colher de sopa. Se você tiver já numa crise, digamos assim, isso é um uso de manutenção, que eu já falei, né? De bem-estar para quem está bem, não está em processo de adoecimento. Mas se você está em algum processo mais chato aí, de alguma coisa que você está tendo, alguma questão que está te incomodando, você pode chegar aqui a umas 4, 5 gotas do uso tópico, tá? Para uma só aplicação. Pode até chegar a 2 vezes ao dia esse uso tópico, tá bom? Se você estiver na crise. E aqui, na ingestão, tá? Eu recomendo esse uso aqui, que é um uso, digamos assim, padrão. É claro que se você tiver qualquer problema, você suspende o uso e fala com a sua consultora, mas a maioria das pessoas faz o uso de ingestão de cítricos sem nenhum problema, com muita tranquilidade, não tem toxicidade nenhuma. Mesma coisa de você fazer um chazinho da casca do cítrico, é botar uma gotinha na água, tá? Uma gotinha do óleo cítrico à sua escolha na água após o almoço. Isso vai te dar um bom suporte às defesas do corpo. Ah, eu preciso fazer isso todo dia? Não, se você não tem nenhum problema, não, né? Você faz aí 3 vezes por semana, já tá ótimo. Mas se você é uma pessoa que nem eu, que tem muitas questões e você quer fazer uma coisa mais certinha, faz durante um mês. Depois você para e vê o resultado e analisa se você vai seguir mais um mês, se vai seguir mais uma semana ou se vai ficar 3 vezes na semana. À noite, você pode fazer o uso da copaíba. Eu faço pelo menos 3 vezes na semana, tá? O uso da copaíba sublingual. Sempre um dia sim, um dia não, eu tô fazendo o uso da copaíba, porque, como eu já falei, eu tenho muitas questões de falar muito, né? Eu trabalho comunicando, né, com as pessoas, então eu uso muito a minha voz, eu também canto, então eu faço esse uso da copaíba abaixo da língua para dar o suporte a essa região, tá? O on guard, eventualmente, também, quando você pode ingerir o on guard? Quando você sente que o corpo realmente está mais cansado, está mais abatido, quando você sente algum desconforto, você já começa a usar o on guard. Aí você pode fazer o uso do Bidlet, que é uma cápsulazinha que já vem pronta, ou você pode fazer o seu chazinho, uma gota numa colher de sopa de mel, você mistura essa gotinha na colher de sopa do mel e depois mistura numa água morna, tá? Não pode ser quente, tem que ser morna. E aí você mistura e vai ingerir esse chazinho. Pode ser Até porque sempre o após a mel, refeição. sim, e até porque o mel, é importante saber que o mel não pode ser aquecido, né? Não sei se todo mundo sabe disso, mas quando você aquece o mel, você muda toda a composição dele, e eu já ouvi dizer até que pode se tornar tóxico, né? Se você aquecer demais, né? Ele Não é pode legal ser... aquecer o mel, não mesmo. Nem o óleo essencial, né? Então você deixa o chá mornar bastante e aí você mistura, né? Você pode usar melado também, caso você for vegano, né?
E o peppermint também, eventualmente, faço ingestão daqueles beadlets. Me ajuda também muito quando eu tô com algum desconforto na garganta, tá? Além do frankincense, que eu já falei também, que você pode fazer esse mesmo uso da copaíba, né? 2, 3 vezes por semana. Se você gostar mais do gosto do frankincense, você pode mudar. Inclusive, pode alternar, né? Um mês faz copaíba, outro mês faz frankincense. Na aromaterapia, a gente usa muito essa alternância, para que você não fique sempre usando o mesmo óleo. Tá? Uso aromático, então, é o nosso tema, né, da semana, para a gente finalizar com ele. Então, a gente fez ele no início, né? Então, eu recomendo, para você ter suporte, você usar 3 vezes ao dia, esse uso aromático. De manhã, à tarde e à noite. E aí você escolhe um óleo, tá? E você fica inalando ele. Ah, se 3 vezes ao dia é muito para você, faz pelo menos uma vez de manhã, que é o momento que você vai fazer uma meditação, uma atividade física, alguma coisa assim, ou antes de começar as suas atividades do dia, tá? E aí você faz durante pelo menos 5 minutos. A gente fez aqui muito breve hoje, mas o ideal é você ficar no mínimo 1, 2 minutos, no máximo 5, que é o tempo ideal, digamos assim, para um resultado emocional mais considerável, tá? Que você fique mais inalando aquele aroma durante mais tempo. E no difusor eu uso todos os dias também, Pri. Aqui à tarde, aqui em casa, ou no meu consultório, quando eu estou no consultório, eu estou sempre com difusor. Eu gosto muito de usar o Mix Brief, né, para abrir as vias respiratórias, para trazer proteção para o ambiente. E gosto também de misturar. Gosto também de misturar o lemon com peppermint e o eucalipto, tá? Esses 3 no máximo aí 7, 8 gotas, depende do tamanho do seu ambiente, mas ela é muito legal você fazer esse uso no difusor. E aí, para quem tá aqui no Zoom, né, gente, eu falei que ia ter uma surpresa no final, então eu vou explicar o que que é. Se você tá no Instagram e quer participar, não tem problema, basta você falar com a Priscila ou falar comigo, se for minha seguidora, tá? Mas se você tá aqui no Zoom e não nos conhece pessoalmente, não tem nosso contato, de repente, ou até não tem nosso número, mas tem aí, se bem que tem, né, na nossa Instabio, tem o nosso WhatsApp. Mas você pode também deixar o seu contato aqui se você tiver interesse em participar, tá, aqui no Zoom, dessa promoção. Como a gente já falou, né, a melhor forma de você comprar os óleos é através da consultora. Então, ser uma cliente preferencial, ser uma consultora de bem-estar, fazer parte dessa comunidade de ensino, é o que vai trazer mais vantagens para você como usuário de óleos essenciais, como praticante de aromaterapia, tá? Por quê? Primeiro, você vai ter essa consultoria assim que chegar a sua farmácia em casa, tá? Online, de 1 hora com a gente. Seja comigo e com a outra consultora, que é a sua cadastradora, que foi quem te apresentou os óleos, tá? E você, além disso, vai fazer parte dos nossos grupos de clientes do Telegram, e cada uma tem também um grupo de WhatsApp só para os seus clientes específicos. A gente tira dúvida, a gente compartilha experiência. Não é um grupo de bom dia, boa noite, boa tarde. É um grupo focado só nesse assunto, tá? Não existe divulgações de outras coisas. E aí, além disso, você tem acesso a toda a nossa educação continuada. O que é isso? É um curso, praticamente, de aromaterapia temático. Né? São aulas de 1 a 2 horas cada aula, sobre um tema específico. Então, são aulas muito aprofundadas, que vão te ajudar a entender melhor alguns temas que você tiver interesse. Então, às vezes, você não vai precisar ver todo o curso da educação continuada, porque são mais de 20 aulas que a gente tem, mas você pode focar naquelas que você tem interesse, porque tem vários temas, né? Tem temas sobre dores, sobre gestação, vários temas, até inclusive de cosméticos e outros temas, tá? O Então, legal é que é dado por pessoas que entendem do assunto, né? Porque são pessoas da exato. equipe que são especialistas no assunto, que conhecem muito do tema, da aromaterapia naquele tema, que deram essas aulas, né? Isso é Então, não é muito só uma legal. explicação sobre o óleo, é uma explicação sobre o tema. Você tem uma aula sobre o tema e como você usar a aromaterapia naquele tema, né? Isso é muito legal que a Pri está falando, porque, por exemplo, nessa aula sobre dores, a Natasha falou toda uma psicossomática sobre dores, Foi antes de linda a aula chegar nos dela. olhos. Então, para você que é fisioterapeuta, que trabalha com pessoas que têm dores, você ter uma ferramenta como a aromaterapia no seu trabalho para você oferecer isso para os seus clientes, gente, não tem preço, tá? Eu tô falando isso porque é realmente muito poderoso. Você sabe que se você trabalha com dor, uma pessoa que sente dor é uma pessoa que tem dificuldade, né, de estar no mundo, de ter prazer.
Então, você ter possibilidade de aliar junto com a sua fisioterapia um alívio de dor é uma grande coisa, né? Para quem é profissional da saúde. Então, falem com a gente, tá? Ou então, se você tem profissionais que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento, que vão gostar de conhecer eu e a Priscila, você pode indicar também nosso trabalho. A gente pode entrar em contato com essa pessoa também. E, além de ter acesso a todo esse curso, né? Você ganha um certificado de participação. Você também ganha outro curso de bônus, que é um curso de yoga com óleos essenciais da Isadora. E, além disso, ganha acesso às os nossos materiais do Google Drive, né? Que tem várias apostilas, várias aulinhas lá também, que foram dadas gratuitamente, que estão gravadas lá para vocês, tá? Além de tudo, você tem nosso apoio para sempre, né? Então é uma família, a gente não é simplesmente assim, oi, tchau, você comprou, nunca mais vou te ver. Não, é assim, olha, estamos juntas, a gente está aqui para aprender junto. Inclusive, a gente aprende muito com os clientes, porque eles aplicam e dão feedback, e para nós isso é muito raro, muito importante ter o retorno de como que a pessoa se beneficiou com o óleo, tá? Isso é muito importante. Então é muito legal. E qual que é a vantagem, então, gente, deste mês de fevereiro? É que você ganha um super presente quando você decide cuidar da sua saúde com a aromaterapia conosco, tá? E aí eu te pergunto, você vai deixar a sua saúde para depois? Né? Por que você vai fazer isso? Onde que está o seu não para cuidar de você, sabe? Porque a gente não aprende a se cuidar, não é uma coisa que a gente aprende. Então, pode ser sim que a gente tenha uma negação para o autocuidado, tá? Então, eu convido vocês a fazerem essa pergunta. Por que deixar a sua saúde para depois? Onde está o seu bloqueio de cuidar de você? Sabe? Porque é muito simples, está na sua mão, tá? Ah, mas isso, mas aquilo, tudo isso é desculpa da mente. Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente vai lá e faz, e a gente cuida, e a gente vê o resultado. Né? Então, isso a gente está fazendo é mudar vidas, porque a gente já mudou a nossa e agora a gente quer ajudar pessoas também a mudar de vida. Tá? Então, qual que é a grande vantagem do mês de fevereiro? Tá? Parei de enrolar, vai acabar por aqui. É o cedro, você vai ganhar mais de R$500 em produto, tá? Esse mês, gente. Você pode ganhar o cedro, tá? Se você compra a sua farmacinha com mais de 100 pontos, que é uma linguagem que a gente usa na do Terra, são os pontos. Então, uma farmacinha que você escolhe, personalizada, com mais de 100 pontos, mais a taxa de inscrição, ou uma farmacinha já pronta, com mais de 100 pontos, você já ganha o cedro de graça. Tá? O cedro é um óleo essencial fantástico para meditação, inclusive, para enraizamento, para essa parte emocional e também para a pele. Articulações, eu tenho usado bastante. Olha que legal. Eu tenho usado ele bastante. Tá Tira vendo? muita dor. Porque eu estava usando antes o Copaíba, e aí eu fiquei um tempo sem o Copaíba, aí eu comecei a usar o cedro, dei uma pesquisada e descobri que o cedro também servia. E aí eu comecei a usar e ele tirava dor. Super eficiente, como o Copaíba. Vou falar isso para minha mãe, que ela também sofre com dores de articulação. E às vezes é bom trocar, né? Então eu vou também adicionar o cedro no meu mix com o Intergreen, porque eu estou usando para tendinite também. E além disso, você ganha o Salubelle. Tá? Eu acho que minha bateria acabou. Foi minha bateria que acabou. Acabou? Tá. Eu não percebi que estava acabando. Mas pode continuar. Tranquilo, mas a gente já está acabando também. E aí a gente vai, se você perdeu no Instagram, a gente pode disponibilizar também essa gravação para quem quiser, tá? Ah, sim, por favor. Até depois a gente pode colocar no grupo, né? Para quem... Sim. Depois eu faço um vídeo avisando o pessoal, né? Mas a gente pode colocar lá, quem quiser entrar. Deixa a Fer terminar de falar, depois eu falo sobre a semana da meditação. Pode continuar, Fer. E aí, os R$500 é se você decide ter uma farmacinha natural maior, né? Que é aquela que vem o difusor e os óleos de 15 ml, tá? Porque aí vem 3 vezes mais óleos e você tem os mesmos que você tem na farmacinha de 12 óleos de 5, mas você tem triplo, né? Ou seja, vai durar muito mais e os óleos têm uma validade muito grande, então você não precisa se preocupar com isso, porque você não vai perder óleo, né? A gente não vai deixar isso acontecer. Tá? Até porque você pode ajudar, como eu já falei, as pessoas ao seu redor.
E você ganha o Salubelle, que é um mix incrível, tá, gente? Eu vou fazer uma aula só sobre ele, porque é um mix que a gente merece estudar ele a fundo. Por que eu tô falando aqui do Salubelle? Porque o nosso tema é meditação e imunidade. E o Salubelle, ele tem a composição, anotem bem aí para vocês não esquecerem, frankincense, tá? Mirra, que são 2 óleos super poderosos que a gente falou para a imunidade, tá? Ele tem, além desses 2, um óleo muito raro, que nem existe no Brasil para vender, tá? Que é muito difícil você encontrar puro, que é o óleo de rosas. Além disso, ele tem um óleo raro também, que é um valor bem elevado, que é o sândalo havaiano, maravilhoso para a pele. E tem a lavanda, que é a maravilhosa, sempre, né, para a pele, é a lavanda. Então, o Salubelle é um mix muito completo para quê? Para a gente cuidar, principalmente da nossa pele, anti-aging. Mas, lembrando que a gente vai estar usando ele, se a gente usar ele puro, inclusive, ou todos os dias na pele para o rosto, a gente também vai estar dando suporte para a nossa imunidade, né? Então, ele é o nosso anti-aging natural, ele é o nosso óleo para todas as mulheres que querem cuidar da pele de forma natural. Inclusive, a minha madrasta, ela está usando ele puro para melasma. E ela já tinha feito milhares de tratamentos, inclusive com ácido na pele, e não tinha tido nenhum resultado tão rápido e incrível como com ela teve com o Salubelle, tá? Então é um óleo muito poderoso e eu explico para as pessoas que um vidrinho desse aqui de 10 ml, tá? Ele vem puro aqui nesse vidrinho de 10 ml. Isso aqui, gente, eu comprei no ano passado. Então eu fiz com ele já 3 tipos de sérum para usar no meu rosto. Porque a gente pode sempre diluir bastante esse mix, porque ele vem puro, tá? Então, no rosto, a gente não vai usar nada puro. Então, a gente vai diluir ele, e nessa aula que eu vou dar dele, eu vou ensinar como vocês vão fazer isso para ele render. Então, isso aqui vai durar mais de 1 ano, se você fizer do jeito que eu vou te ensinar, tá? E fora, né, gente, para quem sabe, é esse vidrinho que custa mais de R$500 para valor de revenda. Então, por isso que eu falei aqui que você comprando esse kit maior, né, investindo na sua saúde, você vai ganhar tanto o Salubelle quanto o Cedro, tá? Mas precisa ser com a nossa equipe. Essa é uma promoção exclusiva do clube que eu estou fazendo, da do Terra, tá? De incentivo de viagens. Então, eu vou estar indo para vários lugares do Brasil e também vou estar fazendo vários eventos online gratuitos, assim como esse, temáticos e mais introdutórios. Tá? E apenas nesse mês de fevereiro, essas são as promoções. Você com o kit maior ganha o Salubelle e o Cedro, e com a farmacinha de 100 pontos que você escolher, você vai ganhar o Cedro, tá? De 15 ml. Então é muito legal essa promoção, é um incentivo para que você não tenha medo de investir em você e de mudar esse mindset para que você possa se cuidar realmente de forma natural, se empoderar, né? Ter ferramentas na sua casa para cuidar de você. Vocês não sabem o quanto que isso é libertador. É você sentir qualquer tipo de desconforto ou qualquer pessoa perto de você e você ter uma solução à mão para lidar com isso. Isso é muito libertador, tá, gente? Essa é a transformação que eu vivi na minha vida. Por isso que eu faço esse trabalho, porque eu sou apaixonada pelos olhos. E eu amo ver o resultado e o feedback das pessoas. Isso que me move. Então, obrigada, Pri, por estar aqui. Eu falei muito, era só para ser até 7h30, mas teve essas questões da live que caiu, que voltou, e aí acabou estendendo um pouco mais. Mas eu vou baixar esse vídeo e também vou editar as partes que caiu e tudo, para que a gente possa colocar ele no YouTube mais enxuto. E vou fazer isso hoje para que a gente possa enviar para as pessoas que querem saber sobre esse tema, para você possa enviar também lá no seu grupo, né? Então, se você quiser falar um pouquinho de como que funciona lá, como é que vão ser as próximas aulas. Quero sim. Então, como eu já falei no começo para vocês sobre a Semana da Meditação Aromática, né, que é um evento que está acontecendo, a ideia é a gente fazer esse evento todo mês, sempre na primeira semana do mês. A gente já teve um sobre ansiedade. Inclusive, esse do primeiro mês, ele virou um e-book, porque ele foi o evento base, né? Porque em tudo, o meu foco maior do meu trabalho é ajudar as pessoas com ansiedade, porque é uma questão também que praticamente todo mundo tem, né? E a ansiedade, a gente sabe que ela se desenrola em diversos sintomas, incluindo imunidade baixa, né? Mas tem vários outros, e a gente vai ver isso ao longo do ano, nos próximos eventos.
Então, esse primeiro, ele virou um e-book lindo, que a Aline que fez para a gente todo o design do e-book, ficou muito, muito legal. Então, todo mundo que estiver participando, mesmo esse mês, vai ganhar o e-book no final do evento também, né? O e-book que foi montado a partir disso. E aí a gente vai tem um grupo no WhatsApp, e aí o que acontece? A gente vai ter as lives que vão ser transmitidas, né, como essa da Fer foi, pelo Instagram, mas a gente vai ter conteúdos exclusivos lá para o grupo, que aí, inclusive, vários dos óleos que a Fer mostrou aqui para a gente hoje, a gente vai passar conteúdo exclusivo sobre esses óleos lá dentro do grupo. E aí vocês vão poder tirar dúvidas, né? Tem uma meditação que é exclusiva para quem está participando também, que eu deixei já, vai ser colocada, aliás, a partir de hoje, para todo mundo poder fazer ao longo da semana. É uma meditação que eu fiz para vocês fazerem, exatamente usando com seus óleos essenciais ou se conectando com a energia das plantas, né? Porque isso é uma coisa importante da gente lembrar. Quando a gente fala em plantas, a gente não está falando numa substância, a gente está falando num ser. Na verdade, tudo, né? Eu acredito que tudo é um ser, né? Uma consciência. Mas as plantas, elas são consciências muito especiais, porque elas têm uma vibração muito elevada, né? Elas são seres vivos e é por isso, inclusive, que elas têm várias funções. Assim como o nosso corpo tem uma infinidade de funções, desempenha uma infinidade de funções, a planta também desempenha, né? E é por isso que ela pode fazer várias coisas. Ela tem uma função aqui, né, no planeta que é ajudar na nossa cura, né? É servir de alimento para a gente, é servir de nutrição para o nosso corpo, né? E também para as nossas emoções. E elas têm uma vibração muito elevada. Então, quando você faz uma meditação, né, se você se conecta com essas energias, mesmo que você não tenha um óleo essencial ainda, você pode se conectar com a energia das plantas, né, com a energia de Gaia, e se beneficiar disso também, né? Os óleos essenciais, eles são incríveis, por quê? Porque você tem a possibilidade de ter o acesso físico mesmo, né, a isso, a esse ser. Mas se você não tem essa possibilidade ainda, por qualquer situação que seja, você também pode se conectar dessa maneira. E essa é a proposta da Semana da Meditação Aromática. E que você possa sentir essa energia, né? Seja só pela meditação, seja experimentando os óleos essenciais, mas que você possa se conectar com essa ideia, né? E esse propósito que eu tenho, principalmente, por trás desse projeto, que é de ajudar as pessoas a se conectarem com a sua própria essência, e porque quando você se conecta com a sua essência, você se conecta com o todo, porque todo mundo é feito da mesma coisa, né? Quando você vai lá na sua origem, isso é a meditação, né? Essa presença em que você mergulha na essência da sua existência. Quando você mergulha na sua essência, você se conecta com o todo. Então, a nossa proposta a partir dessa semana é essa. E aí, obviamente, a gente traz essa ferramenta porque a gente sabe que não é simples a gente chegar nesse nível de se conectar com a nossa essência, né? Isso demanda muita disciplina, muito treino, muita prática, né? Então, essa meditação, ela é um primeiro passo, a semana, né? A proposta de trazer a meditação para vocês é um primeiro passo para vocês fazerem esse, que é o principal trabalho, na minha visão, mas, se você puder, obviamente, você aprender a usar essa ferramenta que vai te ajudar nesse processo, né? Porque eu acredito muito que se a gente, né? Até pelo que eu estudo da filosofia, né? Das minhas experiências, eu acredito que a gente tem o poder, sim, de se curar sem absolutamente nada, só com a nossa mente. Só que para isso a gente precisa de uma capacidade que normalmente nós não temos e eventualmente nós temos, mas a gente não consegue manter, né? Porque demanda muita disciplina, demanda muita capacidade de fazer escolhas e a gente tem interferências o tempo inteiro do mundo externo, né? Então é muito desafiador. E os óleos essenciais, eles podem ajudar a gente a driblar essas dificuldades, né? E se aproximar mais da nossa essência com mais efetividade para a gente se curar com mais rapidez, porque a gente está aqui nesse mundo para ser feliz, para descobrir, né, que nós somos felicidade, né? Que nós somos a pura felicidade. E a gente não pode perder tempo com isso, a gente tem que fazer esse processo se acelerar o máximo possível, né? Eu acho que a gente tem que viver bem, com qualidade de vida, né? Então, podemos nos beneficiar disso. Então, todo mundo que quiser fazer parte da Semana da Meditação, é só entrar no link,
é só entrar no grupo, acho que vou até colocar aqui o link para vocês, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Tem lá no meu Instagram também, a hora que acabar aqui, eu já vou colocar o link do grupo lá de volta no Instagram também, para vocês poderem entrar por lá, mas já está aqui, ó, quem quiser clicar depois já pode clicar e vai direto lá para o link para o grupo do WhatsApp. Aí no final do evento, o WhatsApp, o grupo ele é encerrado, tá? Quem convidar pessoas também, depois a gente faz um sorteio no final para vocês ganharem um presentinho pelas indicações, né? Quem quiser convidar, então, além de você poder se beneficiar por convidar, você ainda também ajuda as pessoas, né? É uma oportunidade para você ajudar as pessoas a descobrirem essas ferramentas que nem sempre as pessoas conhecem, né? Ou às vezes ouviram falar, mas não sabem como usar, acham que não é para elas, né? Então, todo mundo pode contribuir nisso. E aí, só lembrar que nós temos ainda, né? O conteúdo começa a partir... Hoje à noite já solto o vídeo da meditação lá, né? Então, vocês já vão poder fazer meditação. E a partir de amanhã, todos os dias, a gente vai ter algum conteúdo exclusivo lá no grupo. E aí temos mais a live, né? Com a Lu, na terça-feira, no mesmo horário, 18h18. E acho que é na quinta, se eu não me engano, é comigo, que aí eu vou falar sobre a prática de yoga e imunidade, tá bom? Então, e o da Lu vai ser sobre os pesquisas científicas, né? Quem quiser saber um pouquinho mais como é que é esse aspecto da aromaterapia, né? Como que tem se desenrolado aí na ciência, né? Que já vem trazendo. Isso é uma técnica, para quem não sabe, aromaterapia, gente, não nasceu ontem, não, tá? Isso aí é milenar. Eu vi outro dia, estava estudando, eu achei a informação de que eles já trabalhavam com aromaterapia há 6.000 anos atrás, né? Lá nos tumbas do faraó já tinha indícios de óleos que eles usavam, de substâncias, né? Mirra, o olíbano, né? Jesus ganhou mirra e olíbano, ganhou quando nasceu, né? Então, são coisas milenares. Então, não é de ontem, né? Os indígenas, no xamanismo, eles já usam as plantas, né? O poder das plantas aromáticas há milênios, né? E o xamanismo é a prática espiritual mais antiga que se tem conhecimento, tem mais de 20.000 anos. Então, assim, quando a gente fala a ciência tá estudando, na verdade a ciência está trazendo comprovações dentro do método que se usa hoje, mas a ciência tem o quê? 500 anos, né? As pessoas usam as tradições, usam essas ferramentas há milhares de anos, né? E foi o que salvou a vida de muita gente ao longo desses milhares de anos aí. Então, quem somos nós? Eu, particularmente, né, eu estudo um pouco, assim, busco tomar conhecimento, mas porque as pessoas, às vezes, precisam disso. Mas, para mim, vale muito mais um saber ancestral do que o que a ciência está dizendo, né? Isso na minha visão particular, né? Quem sou eu para questionar um saber ancestral, né? Tradicional de culturas, assim, né? Que tem, assim, filosofias incríveis. Então, é muito legal, acho que vale a pena conhecer um pouquinho. Então, ficam todos convidados, para vir nas próximas aulas também, depois a gente vai divulgar aí as outras aulas que a Fer vai dar também, vai ter aulas com outras pessoas que ela vai fazer, e aí eu vou informar vocês também. E acho que é isso, né? O Instagram da Fer já falou, né? É fernanda.aromaterapia, Vivescence Terapias, né? Já coloquei o link aqui para vocês. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre os óleos essenciais, sobre meditação, sobre o trabalho da Fer, né? As terapias que ela oferece, eu também sou terapeuta, sou professora de yoga, de meditação. Quem quiser saber sobre os nossos trabalhos, pode chamar a gente lá no nosso Instagram ou entrar no grupo e falar com a gente, que vai ser um prazer atender vocês, tá bom? Então, muito obrigada, Fer, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua dedicação. Eu amei a aula, aprendi bastante coisa, sempre aprendo bastante, né? E espero que todos tenham gostado também. E esperamos vocês nas próximas aulas. Um beijo para vocês, namastê e até a próxima. Um beijo, pessoal. Até a próxima.